Oi gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, eu moro na Rússia há mais de 5 anos, mas eu estou passando um mês aqui na Geórgia, em Tbilisi, porque eu vim pra cá pra fazer meu visto pra voltar pra Rússia. Enquanto eu estou aqui, está acontecendo uma coisa que está movimentando muito a vida política da Rússia, que eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo, e eu vou ir pra um lugar onde está acontecendo agora uma reunião de russos pra assinar para um candidato que é contra a guerra na Ucrânia ser permitido de concorrer às eleições presidenciais agora em março desse ano. Então, se você se interessa por esse tipo de vídeo, já vai deixando seu like e bora lá! Como vocês podem ver, os prédios e as casas aqui são bem velhas, eles realmente não gostam de reformar as casas. Então, gente, eu já saí do hotel e cheguei aqui no ponto de ônibus, e daqui eu pego o ônibus direto pro lugar onde os russos estão se reunindo para deixar a assinatura, para juntar 150 mil assinaturas para esse candidato poder ser candidato à presidência na Rússia. Quem é esse cara? É o Boris Nadezhdin. Ele já foi um deputado ali, mas no momento ele é um cara que o comitê aprovou, aqui permitiu que ele pudesse reunir essas assinaturas para então conseguir se candidatar na eleição agora de março na Rússia. E essa está sendo, vamos dizer, a chance da oposição russa de ter pelo menos um candidato na eleição que seja contra a continuidade da guerra com a Ucrânia. Então, quais são os 3 pontos desse cara? Primeiro, acabar com a guerra na Ucrânia e firmar um acordo de paz com a Ucrânia. Em segundo, tirar as sanções contra a Rússia impostas pela União Europeia e Estados Unidos. Em terceiro lugar, é a liberdade para todos os presos políticos da Rússia. E assim, está sendo reunidas essas assinaturas em toda a Rússia, mais ou menos 75 estados da Rússia, dos mais de 80 que tem, mas é o número necessário para que ele possa ser permitido de ir para as eleições. E até o momento já se juntaram mais de 100 mil assinaturas. E dentre essas assinaturas estão a do meu noivo, quer dizer, meu Deus, do meu marido, eu me casei já. Deixa. Então, do meu marido e dos pais dele que assinaram lá na Polônia, onde eles tiveram até um pequeno manifesto contra o Putin, mas foi assim bem pequeno, porque é uma cidade que tem poucos russos. Então, essas assinaturas estão sendo recolhidas pelo mundo inteiro. Então, eu tô indo lá hoje para ver se eu consigo conversar com alguns dos organizadores, alguns russos que também estão indo para deixar a sua assinatura. Vamos ver se eles conversam comigo, se eles não vão estar muito ocupados. E mostrar para vocês o outro lado da Rússia, o lado da oposição russa que luta por uma Rússia mais democrática. E aqui mais um pouquinho da capital da Geórgia, Tbilisi, que é uma cidade muito bonita, mas eu realmente peguei um hotel que não tá numa melhor região. Essa região aqui é bem mais bonita. Parece que eu cheguei, tá escrito aqui assinatura pelo Nadezhdin. Então, cheguei aqui no lugar, tem uma fila já de pessoas aqui. Lá dentro tá bem cheio. Mas assim, a maioria das pessoas com quem eu falei, eles não quiseram falar comigo na câmera. Eu perguntei se era porque eles tinham vergonha da câmera ou porque eles tinham medo. Eles falaram que os dois. e que tinham vergonha e que tinham um pouco de medo. E quando eu entrei lá dentro e perguntei se eu poderia filmar como que é todo o processo, ela falou que no momento não, que eu teria que pedir uma autorização do grupo, né, deles, lá de cima, vamos dizer, para autorizar que eu gravasse, e mesmo assim sem mostrar o rosto das pessoas. O que, num lugar tão pequeno quanto esse, seria bem difícil. Eu tentei filmar algumas coisas antes de falar com ela, mas realmente dá pra ver o rosto de todo mundo. Por isso eu decidi que eu não vou gravar. Eu tentei até entrar em contato com os superiores dela, mas eu falei, melhor não, porque eu não vou conseguir gravar sem mostrar o rosto das pessoas. Olha, o povo vindo com cachorro aqui também. Ali, ó. Vieram 2 pessoas com cachorro até o momento que eu vi. E assim, o processo que eu pude ver
de como eles estão deixando as assinaturas é bem complexo, porque tem toda uma questão que eles não podem escrever um nome em cima do outro, as linhas de um nome com o sobrenome não podem se cruzar, porque senão o governo russo pode dizer que essa assinatura é inválida e invalidar essa assinatura. Mesmo porque o necessário para permitirem que esse candidato seja candidato oficialmente, ele precisa de 100 mil assinaturas. Só que como muitas dessas podem ser consideradas inválidas pelo governo russo por simplesmente uma linha ter cruzado a outra, eles preferiram colocar a meta de 150 mil assinaturas para ter de sobra, para não dizer, porque não tem como dizer que de 150 mil, sei lá, 51 são inválidas. Se bem que é o governo russo, né, eles podem dizer qualquer coisa. Bom, gente, mesmo não tendo dado certo essa minha ida para conversar e gravar para vocês na câmera a reação dos russos e o que eles acham sobre esse candidato e sobre tudo que está acontecendo na política interna da Rússia, mas eu acho que a gente pode tirar um proveito dessa situação para analisar que mesmo essas pessoas estando na Geórgia, ou seja, não tem muito que o governo da Rússia possa fazer contra elas estando aqui, elas estão, vamos dizer, protegidas, de certa forma, por estarem exiladas. Mesmo assim, as pessoas têm muito medo de se manifestar politicamente, dizer a sua opinião política e quem dirá ainda mostrar o rosto dizendo isso, sabe? Isso é uma coisa que os russos têm muito medo mesmo. E eu acho que para nós brasileiros é uma coisa difícil de imaginar, porque a nossa política interna é totalmente diferente. O que a gente mais tem é blogueiro, gente gravando assim o candidato na cara mesmo e mostrando o rosto, falando das suas opiniões. Então, talvez para nós brasileiros seja complicado de entender, mas eu acho que esse vídeo aqui é uma prova de que os russos, mesmo não apoiando o Putin, têm muito medo do regime dele. E eu acho que só o fato das pessoas terem medo de se posicionar politicamente já é um péssimo indicativo de democracia. Né? Eu acho que isso tá mais claro do que água potável, no caso. Mas outra coisa que eu queria falar com vocês aqui nesse vídeo é o que vocês estão achando, se vocês estão acompanhando essas eleições aqui na Rússia, o que vocês acham do governo russo possivelmente permitir que um candidato contra a guerra da Ucrânia possa disputar as eleições presidenciais. Eu, particularmente, no começo achei que não daria certo, de jeito nenhum, que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com uma jornalista que tentou também se candidatar e simplesmente falaram que ela errou alguma coisa no documento e negaram. Então eu achei que ia acontecer assim, mas quando permitiram que ele começasse a juntar as assinaturas, eu pensei, meu Deus, como assim? Putin vai permitir que uma oposição real participe do pleito eleitoral. Aí eu comecei a pensar de que forma isso poderia ser interessante para o Putin. Bom, eu acho que ninguém aqui que está assistindo esse vídeo acredita muito que as eleições na Rússia são, assim, um poço de verdade do que a população realmente sente e acredita naquele momento, mesmo porque boa parte da população russa não tem o costume de votar. E quando eu digo boa parte mesmo, tem muita gente na Rússia que nunca votou e tem mais de 30, 40 anos, sabe? Não é como no Brasil, que nós somos obrigados a votar. Então, pensando nisso, seria interessante para o Putin que tivesse um único candidato de oposição e que o resultado das eleições mostrasse que esse candidato tem menos de 1% dos votos totais e que o Putin tem mais de 80%, que é o que as pessoas que estão trabalhando na campanha dele estão falando que ele vai conseguir nas eleições mais de 80% dos votos ainda no primeiro turno. Então, eu acho que é mais uma forma de mascarar e dar ainda mais força para as eleições do Putin, para mostrar que o Putin tem ainda mais força. Tipo, olha, mesmo com alguém da oposição, o Putin venceu com mais de 80% dos votos. Então, eu acho que essa estratégia, vista desse ponto de vista, faz muito sentido para o Kremlin. Então, agora eu passei a até acreditar que pode ser
que deixem esse candidato concorrer às eleições. Mas também podem não deixar e vai ficar por isso mesmo. Porque essa é a Rússia, é assim que funciona no atual momento político na Rússia. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acham de toda essa situação, se vocês concordam comigo que pode ser uma boa estratégia do Kremlin para fortalecer ainda mais o Putin diante da opinião pública e desmoralizar um pouco a oposição, vamos dizer assim. Ou se vocês acham que não vão deixar ele concorrer, mesmo ele juntando todas as assinaturas que ele precisa. Então deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e me sigam em outras redes sociais, como o Instagram e o Telegram, que eu posto sempre pra vocês sobre notícias da Rússia. Se vocês tiverem interesse, é só me seguir lá. E é isso. Pacá, pacá.